Olá, pessoal, gravando 20 minutos depois das tentativas maravilhosas de eu tentar entrar na aula, né? Então é assim, ó, vocês que estão trabalhando com jogos digitais têm que tomar cuidado com o computador que vocês têm, viu? Tem que comprar um computador bonzinho, porque senão vocês vão começar a instalar os Baidu da vida aí, né? E eu acho que o computador de vocês vai ficar igual ao meu computador, que é uma porcaria. Tá? Daí vocês vão ter que ficar mendigando aí para tentar comprar um novo, não vai ter dinheiro, né? Na pandemia o dólar subiu, o preço do computador subiu, né? Eu queria ter dinheiro para comprar um SSD, não sei nem o que é isso, mas eu queria ter. Todo mundo que tem SSD fala que o computador fica mais rápido, né? Mas não tem. Então a gente vai levando com o que dá mesmo, né? No AliExpress, então, cara, pô, eu comprei uma camisa no AliExpress, chegou, cara, de boa, uma camiseta. Demorou uns 8 meses, mas chegou. Veio até cheirando mofo, né? Esse bagulho de comprar no lado de fora, nem sei se vale mais a pena. Antes valia por conta que o dólar tava baixo. Agora você compra um bagulho com o mesmo valor lá fora do que aqui dentro. Então. O Marcelo deu sorte, demorou 11 dias. Não é, cara, é que assim, o mercado eletrônico realmente ele está muito rápido, né? Por conta até das melhorias que o pessoal tem feito por causa da pandemia, né? Afinal de contas, já faz 1 ano e 2 meses que a gente está nessa pandemia, né? Por enquanto, ainda não proibiram a gente fazer comércio eletrônico, mas está chegando, né? Eles estão começando a proibir de pouquinho, já proibiram realizar missa, daí está uma briga lá, daí já conseguiram colocar evangélico contra católico, católico contra evangélico, né? Então, que é um absurdo, mas eu tenho visto discussões sobre isso, tá? Então, é assim, gente, é o comunismo devagarzinho, né? Ele vai comendo pelas beiradinhas, ele vai tentando fazer você acreditar que se você se prender vai estar tudo certo, né? Daqui a pouco usa-se esse tipo de argumento para resolver os problemas. Por exemplo, tem muito trânsito em São Paulo. Ah, legal, então vamos fazer o seguinte: a gente proíbe as pessoas de saírem de casa, que daí diminui o trânsito, resolvem-se os problemas de congestionamento. Né? Não é assim que funciona. É bonito, né? Tem umas situações, essas soluções. E o comércio eletrônico, então, ele está ganhando muita força nessa época, né? E por conta disso, acho que até essa profissão que eventualmente, se vocês escolherem para vocês, que é desenvolver games, né? O design, o game design, talvez seja uma oportunidade, né? Quer dizer, o otimista tem que ver oportunidade nas coisas, não é assim? Então, como tudo vai ser virtual mesmo, vocês podem fazer joguinhos digitais aí que faça o cara ter a sensação de que ele está num parque, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Uma criança pulando de amarelinha, por exemplo, porque dentro do apartamento não vai dar, né? Então pode fazer assim um enredo, né? A gente está falando de enredo, um enredo assim de um vírus marciano que chegou na Terra, né? O povo marciano querendo conquistar a Terra. Daí eles constroem um vírus de laboratório, que nem depende dessa ideia, mais ou menos, né? Eles fazem um vírus de laboratório, tá? E joga para que todo mundo fique dentro das casas e não conseguem vê-los. Olha que maravilha, cara. Tá? Coinmaster, então, é isso aí. Cópia não, cara. É uma alternativa, é uma licença poética de um jogo famoso. É isso que você vai fazer. Tá? Uma releitura, uma ressignificada do jogo. Olha que maravilha. Ressignifica, cara. É isso aí, Marcelo. Ressignifica o jogo. Tá?
Bom, na aula passada, a gente estava falando da jornada do herói. E por que a gente está falando da jornada do herói? Porque a gente está falando de roteiro. Tá? E roteiro é uma coisa muito importante em qualquer joguinho digital. Como eu falei para vocês, quando a gente vai desenvolver um game, vocês já notaram que o conhecimento tem que ser muito amplo. Não é simplesmente ou saber programar, tá? Ou ter uma criatividade muito grande, tá? Ou simplesmente ter vontade, né? Eu acho que qualquer profissão na vida da gente, uma das coisas mais importantes é a gente ter o dom, né? Ou seja, ter uma aptidão e uma vontade e um dom para aquele tipo de profissão. Porque, afinal de contas, não sei se vocês já perceberam, mas a gente passa a maior parte do tempo das nossas vidas, depois de adulto, trabalhando, né? Para tentar comer. A ideia é essa. Então, assim, se vocês vão partir para essa área, então dá uma avaliada e ver se você tem o dom, você realmente gosta de fazer o que você vai fazer. E no caso dos desenvolvimentos de jogos, a gente viu que a gente, além de ter o dom, a gente também precisa ler bastante e a gente precisa ter um conhecimento amplo. Algumas pessoas podem trocar essa palavra conhecimento pela palavra experiência, né? Só que eu não colocaria dessa maneira, porque na realidade você pode ter muita experiência, mas não ter tido muita experiência e não ter absorvido conhecimento de nenhuma delas. Então, eu não colocaria conhecimento e trocaria por experiência, não. Mas, de qualquer maneira, mesmo se você é teimoso, tem gente que é teimoso, que nem, cara, eu queria jogar basquete, eu tenho 1,52 m de altura, e eu queria jogar basquete, cara. Imagina, eu tinha um monte de amigo, quando eu tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade, eu era baixinho, agora eu já sou baixinho, né? Eu não sou anão, não, anão eu vou falar quem que é anão. Ó, respeito, moleque. Vou te dar 0, hein? Não. Né? Mas você conhece, né? Não vou nem falar aqui que não pode. Tá? Então, mas daí eu andava com os meus queridos colegas de 1,82 m, 1,84 m, que eram jogadores. Cara, eu até joguei, cara, de boa. Eu era armador de um time, corria pra caramba, consegui ser até campeão. A gente foi campeão num campeonato aí. Não era muito grande, não, tinha 8 times. Né? Mas assim, daí você vê que você tem vontade, tinha até aptidão, né? Por causa que eu conseguia, apesar do tamanho, eu era muito leve, então eu pulava muito, eu conseguia arremessar por cima das mãos dos meus amigos, só para você ter ideia, tá? E também não é 50, eu estou exagerando, eu tenho 1,60 m, então eu já poderia até jogar lá na 1,62 m, tá? 1,62 m e uns quebradinhos, tá? Quando eu ponho sapato, eu fico com 1,67, tá bom? Agora, quando eu saio de sábado e ponho salto 15, daí eu fico alto, né, cara? Daí fica legal, né? Bom, mas de qualquer maneira, eu tinha vontade e aptidão, só que não consegui, né? Então eu tive que desistir do meu intento de participar lá no novo basquete brasileiro. Daí eu fui ser o quê? Eu fui ser técnico, fui trabalhar numa empresa. E a gente vai passar muito tempo da vida trabalhando. Então a gente tem que fazer o que a gente gosta. Agora, a função de um professor é fazer você gostar da coisa, mesmo que você não tenha aptidão. Então, para quem não tem muita aptidão, para quem não tem vocação e gosta, né? Daí o cara tem que compensar nas técnicas, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando ensinar algumas técnicas, tá? Porque você ter aptidão sem técnica, vocação sem técnica, também vai dificultar um pouco, né?
tem gente que já nasce, né? Já nasce com aquele dom, né? Daí ele usa, né? Por que a Isadora deu risada? Eu não entendi essa risada sua, Isadora. Só porque eu uso o solto 15, você acha que eu não consigo? É isso? Bom, beleza, então vamos lá. Daí, então, o que a gente faz? A gente está passando para vocês, né, algumas técnicas que a gente, às vezes, nem sabia que existia, para que a gente desenvolva ótimas histórias, ótimos enredos, né? E depois a gente vai, obviamente, juntar isso daí e começar a ver algumas outras técnicas para colocar isso daí tudo no papel, tá? Eu recebi hoje uma, uma pergunta de um colega de vocês, e eu não sei nem de que matéria que de que, em qual aula ele está, né? Não sei, não perguntei, mas ele estava com uma dúvida de cálculo vetorial, né? E ele me perguntou, ele falou, pô, César, eu acho que, não sei, parece que você dá aula disso, não sei o que lá, você entende de matemática, então resolve aí para mim, né? Integral de φ, não sei o que lá, vetor, blá, né? Daí eu falei, passei umas dicas, né? Achei que depois eu nem consegui ver se ele conseguiu responder, mas o fato é que eu passei algumas técnicas, né, que eu achei simples, bem simples, para que ele tentasse resolver por si só lá o problema. Como ele não deu retorno, espero que tenha conseguido. Tá? E então a gente aprende técnicas, né? E as técnicas, elas vão ajudando a gente a fazer as coisas que a gente não nasceu com conhecimento e com aquele dom que Deus deu para a gente fazer. Tá? E se você juntar várias técnicas, que é o nosso caso, daí você conseguiria até se destacar na profissão. Por quê? Porque a gente precisa de destaque, né? Porque você ir trabalhar com desenvolvimento de jogos para ser só mais um no meio de tantos, né, eu acho que não vale a pena. Eu acho que a gente tem que se doar, né, e tentar fazer o nosso melhor. Né, e é por isso que a gente está aqui. Tá? Então, vamos seguir. E por que a jornada do herói? Porque é o seguinte, esse cara, Joseph Campbell, tá, ele foi um estudioso. E o que ele fez? Na realidade, lembra que na aula passada, até comentei, ou na aula retrasada, que eu tive um professor que ele é cartunista e ele é doutor em histórias em quadrinhos, né? No mestrado dele, ele defendeu, né, um paralelo entre a história contada pelo Stan Lee lá do Superman e a história de Jesus Cristo, que é uma história que é referência. Eu não sei se eu estou religiosamente tô criando aqui um impasse sexual de algumas pessoas aí, né? Porque eu vou falar de Jesus Cristo, né? Vai que, né, tem gente que é ateu, né? Mas até os ateus conhecem a história de Jesus Cristo, porque é uma das histórias mais contadas no mundo ocidental. Se eu estivesse no Oriente, eu ia falar de Buda, tá? De Buda ou de Alá, não sei, eu ia falar de alguém cuja história, as lendas, né, são muito conhecidas. E o Campbell, ele seguiu mais ou menos a linha desse, ou o contrário, né? Esse meu professor, antigo professor, seguiu mais ou menos a linha de Joseph Campbell. O Campbell, ele estudou as histórias dos mitos, das lendas que eram contadas, né? Sabe aquele cara que leu os Lusíadas, lá, Lusíadas, tá? As viagens de Hércules, né? Aquelas histórias do Monte Olimpo, né? Então, ele é um historiador, né? Psicólogo, filósofo. Então, ele estudou isso daí e ele falou, cara, olha, as coisas que o ser humano mais conhece tem mais facilidade para ser entendido e, portanto, tem uma probabilidade maior de fazer sucesso.
Tá? Então, é assim, as pessoas... A gente aprende com a história. Na verdade, é isso. Por isso que eu falei, a gente tem que ver arte, tem que adquirir conhecimento, tá? Tem que adquirir conhecimento. E daí esse cara estudou os mitos, todos, assim, não todos, sei lá quantos ele estudou. Também não conheci, porque quando ele morreu, eu estava começando meus estudos. Então, tá, mas eu li algumas coisas dele, tá? E ele estudava muito mitologia, né? Inclusive, daí eu posso até passar. Tem um filminho de 4 minutos. Depois eu vou passar para vocês também. Vocês gostaram de ver aquele filminho lá da, dos princípios de animação gráfica? Tá? Quem viu aí, gostou? Responde aí. Tá, então, beleza. Vocês gostaram de ver? Então eu vou passar mais filminho. Sabe por quê? É o que eu falo. Quando a gente faz um curso assim, o professor, na realidade, ele não vai só passar o conhecimento para vocês, né? Geralmente o professor passa algumas dicas. E essas dicas não são só relativas à matéria, mas elas podem ser, deveriam ser exclusivamente vinculadas à matéria, mas nem sempre é, né? Então a gente passa algumas dicas assim de o que estudar, o que ver, né? Porque senão vocês vão ficar dando tiro para tudo quanto é lado, né? Porque vocês vão... Sabe aquele esquema de quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe porra nenhuma? É mais ou menos assim. Quando você começa a desvendar os mistérios secretos de cada uma das matérias que vocês estão aprendendo na faculdade, e vocês começam a perceber que as coisas são muito maiores e muito mais complexas e muito mais profundas do que vocês tinham conhecimento até esse momento, tá? Vocês começam a perceber o quanto vocês estão longe, né? Ou a gente, inclusive eu, o quanto eu estou longe de saber tudo que eu preciso para minha vida, né? E como a gente está pensando em profissão, tudo que eu preciso saber para minha profissão. E se você tiver um guru, né? Ou alguém que te oriente nesse caminho, talvez a sua jornada seja mais fácil. Então pensa assim na jornada do herói, como ele estudou a mitologia e ele fez como se fosse um traçado das histórias que podem ser contadas, e ele viu que não tem segredo, cara, tem um padrãozinho ali, tá? Tem um padrão que é seguido. Então, toda história que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, que todo mundo comenta, tem um padrão. Então, se a gente conhece esse padrão e a gente saber lidar muito bem com esse padrão, a gente consegue contar uma outra história utilizando esse mesmo padrão, tá? E a jornada do herói, que em alguns lugares, se você for procurar, vocês podem também encontrar como sendo monomito, é a jornada de um personagem, de uma pessoa, de alguém, tá? E tá muito similar, né, às histórias que a gente vê da mitologia. Portanto, se a gente começar a desenvolver a história desse lado, a gente pode criar o nosso mito, né? Ou até fazer da gente um mito, porque nós somos o herói da nossa jornada de vida. Puta, essa vocês gostaram, hein, moçada? Essa eu tirei do fundo do coração, né? Nós somos os heróis da nossa jornada de vida. Bom, então é assim, o Campbell ele fez um estudo muito complexo, muito profundo, que você pode ler, né? Você pode ler isso daí de várias maneiras. Como tudo na tua vida, você pode ler de várias enfoques. Tá? Eu, por exemplo, eu li o livro 1984, George Orwell, 3 vezes, tá? 3 vezes na minha vida. Uma, quando eu estava no colegial, tá? Outra, sei lá,
uns 15 anos depois, sei lá. E eu acabei de ler esse livro nessa pandemônia que a gente está, não tem o que fazer, né? Então é só dormir e ler livro, né? E dar aula, né? Dormir, ler livro, dar aula e pedir as coisas pelo iFood, o que eu preciso pedir pelo Alibaba, e assim vamos, né? A vida vai, né? E rezando para que o pessoal do iFood continue trabalhando, né? Porque senão vai faltar comida aqui para mim, né? E daí, nessas 3 leituras de 1984, eu entendi o livro, porque, óbvio, né, o tempo, a experiência de vida, o conhecimento acumulado vai mudando, então eu consegui entender de 3 maneiras diferentes. Não a história é a mesma, não mudou, né? A não ser que, né, que façam o que nem fizeram lá na União Soviética, né? Na época do comunismo bravo lá, que eles simplesmente eles reescreviam livros, ou até na história do 1984, que é exatamente isso, né? Tinha um poder lá, um ministério lá, que simplesmente reescreviam os livros para dar uma mexidinha na história, para fazer ela ser favorável ou desfavorável ao regime de governo que estava dominando na época. Então, 1984 é um livro que eu recomendo vocês lerem. É bom, tá? Não vai ler o Capital, né, de Marx. Pô, cara, são 5 volumes, cara. Ninguém lê aquilo lá, meu, só doido. E pior, o cara que lê aquilo lá fica retardado. Vai por mim, né? Então, é isso aí, Marcelão. Se comprar lá, no Ali, já vem com brinde. É isso aí. Mas também não vive até lá, né? Bom, e por que eu estou falando isso tudo? Porque os livros, né, as histórias que são feitas para livros, tá? Podem ser baseadas nessa metodologia aqui, que foi descoberta, citada, estudada por Campbell. Tá? Então, ele divide uma história, né, que quando a gente vai fazer redação para o Enem, né, espero que vocês não tenham zerado, né, um fracasso, né, dos colegas de vocês, né. Ai, ai, que pena. Mas assim, nós estamos infelizmente nessa geração construtivista, né? Eu sou da época do beabá mesmo, do BA da Bá, BE da B, Babê é uma coisa, Beba, 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 Beba é beber, entendeu? Era assim que funcionava para mim, tá? A gente aprendia de maneira sonora, né? E a gente entendia que as palavras eram formadas por sílabas, e a gente juntava as letras para formar sílabas, cada letra tinha um som, né? Hoje não, hoje o cara entrega um texto de Karl Marx para você ler, né, na 8ª série, e ele acha que você tem maturidade suficiente para entender, e se você não tiver, ele te explica. Pode ficar tranquilo que ele explica certinho como que você tem que entender o que está escrito. Né? É assim que funciona. E daí você aprende a ler, né? Quando chega nos 18 anos, né? 18, 19 anos, que é aquela época da ruptura, né? Que acontece de você querer sair para a vida, tá? E construir a sua vida, independente da vida dos seus familiares, que na realidade hoje em dia já não existe mais nem família, né? Porque desde criança você já é incentivado também a meter o pé na bunda do pai e da mãe, né? E sair para o mundo, né? Para viver o mundo com 13 anos da maneira que qualquer adulto viva, porque você já tem condições de saber o que é o mundo. Então vá. Vocês vão ficar bravos comigo se eu ficar falando essas coisas? Fala aí para mim, hein, moçada. Senão daí vocês me delatam lá para Gestapo, e daí a Gestapo veio aqui em casa, cara. Então, tá. Mas é assim, é preciso a gente escutar os dois lados, tá bom? Isso, liberté, fraternité, egalité,
né, e se fuder. É assim que funciona. A SS está por aí. Bom, vamos lá. Então, daí, voltando aqui, tudo isso que eu falei e tal, é só para completar que o Campbell ele criou um modelo. E os modelos são para serem seguidos. E esse modelo que ele criou é um modelo que faz sucesso, tá? E você pode ver esse padrão que é usado nas histórias, gente, em qualquer livro que você lê. Não qualquer, mas a grande maioria dos. Ou qualquer filme que você assiste, se você souber mais ou menos como que essa jornada ocorre, você começa a fazer paralelo e começa a entender, falar, putz, olha, o cara tá, né? Tem esse filminho de 4 minutos que eu vou passar para vocês, eles devem fazer o paralelo entre Harry Potter, aquela mocinha lá do Jogos Vorazes, tá? E o Frodo. Olha que maravilha, o Frodo, filho. Catherine, né? Aquela mocinha lá. Então, vamos ver como que funciona esse modelo que ele estruturou para a gente, né? E vamos ver se todo mundo conhece a Catherine, todo mundo conhece o Frodo e todo mundo viu Harry Potter, tá? Né? Vocês acharem que nenhum desses serve? Tá bom, então pega o Ash, lá do Pokémon, lá, sei lá, o próprio Super-Homem, tá? Vamos ver. O Goku, não sei, cara, porque eu não... Dragon Ball tem muito dessa história. Bom, vamos ver o método. Vamos ver aqui. Naruto, Naruto, Naruto. Cara, é o seguinte, ó, imagina o cara que vocês mais gostam. Por exemplo, eu pensei no colega parceiro, mas eu não posso citá-lo aqui. Vamos lá. O que acontece? Tudo começa, e o mais legal é que nesse filminho ele está em inglês. Tem em português traduzido, mas nossa senhora, eu prefiro em inglês. Eu vou passar em inglês para vocês. Depois vocês procuram traduzir. Tá? Tudo começa no mundo. No mundo normal, onde estamos, tá? Sem problema nenhum. Tá? Então, a gente caracteriza uma história, a gente dá uma explicada no mundo comum do herói, né, do cara que você está querendo escrever sobre, tá? Dizendo que está tudo normal, nada acontece, está tudo maravilha, né? No caso do Super-Homem, estava tudo maravilha também no mundo dele. Depois que o Sol começou a crescer, né? Começou a ter gente querendo conquistar Krypton, né? Daí que começou a agitar a história dele, tá? Mas vamos lá, tá? O mundo normal, tá? Só que, geralmente, quando você vai fazer uma história, o herói, ele está no mundo normal, mas você tem que transparecer, ou deixar transparecer para a pessoa que está entendendo aquela história, que ele não está se sentindo, tá faltando alguma coisa para ele, entendeu? Ele está naquele mundo normal, mas ele não está totalmente feliz, tá? Ele acha que o mundo dele não é aquele mundo natural, que deve ter alguma coisa melhor, saca? A vizinha é sempre mais bonita, né? A grama do vizinho é mais verde, né? Que no outro mundo, no mundo fictício que ele cria na cabeça dele, vai ser tudo melhor, né? Ou quando a gente começar a estudar, começar a trabalhar, a gente vai conseguir comprar nossa Ferrari, tá? Ou quando eu virar professor, eu vou ter dinheiro para comprar um computador para mim. Você entendeu? É assim que funciona. Tá? E o protagonista, o herói, no caso, ele se sente como se fosse um peixe fora d'água. Ele não está muito encaixado naquilo. Ele acha que ele pode ser mais e fazer mais. Aquilo não satisfaz. Tá? E aí você tenta retratar um contraste entre o mundo
normal do herói, tá? E o mundo que ele poderia ter, um mundo de aventura, um mundo de maravilhas, um mundo com, sei lá, um mundo diferente, vai? Para não falar mais besteira. Tá? Bom, essa é então a primeira etapa de um ciclo que vai acontecer, que a gente chama de jornada do herói. No Enem, a gente aprende a fazer uma redação, uma dissertação, contar uma história, né? Tem que ter começo, meio e fim. Pelo menos é assim que a professora ensinava para mim. Ó, as suas ideias têm que ter começo, meio e fim. O teu TCC tem que ter começo, meio e conclusão. Você tem que concluir. Né? Mas se não deu certo, então conclui que não deu certo. Se você concluir que não deu certo, está certo. Se você deixar sem escrever nada, está errado. Né? Mas se foi um tremendo fracasso, não tem problema. Escreve tudo que você fez e que foi um fracasso. Mas escreve, faz. Não é assim? Faça, estude, aprenda. Então, você só vai conseguir pensar em fazer uma história, né, um enredo para um jogo, se um dia você quiser fazer. E sentar e falar, não, eu vou pensar em algo. Não é de hoje para amanhã. Não é assim que funciona. Tá? Então vamos ir vendo as técnicas. Talvez com esse modelo pode ser que você consiga, né, aflorar essa coisa intrínseca que existe lá no fundinho do seu cérebro. Né? Você dá uma chacoalhada aí e senta a bunda na cadeira aí e começa a não escrever tudo, rascunha a ideia principal. Mas você ter a ideia principal e ter a ideia que é um ciclo, tipo assim, começo, meio e fim. Depois pode começar de novo, meio e fim de novo. Pode começar de novo, meio e fim. Então, essa jornada descrita por Campbell é como se fosse um loop, né? Vocês que vão fazer programação, todo jogo, tecnicamente falando, ele está dentro do que a gente costumeiramente chama de loop infinito. O que é um loop infinito? É assim, um programa de computador é um programa que tem começo, meio e fim, acabou. Você pede para ele pintar a tela, ele vai, pinta, acabou de pintar a tela, acabou. Né? O jogo não. O jogo, tecnicamente falando, enquanto você está jogando, ele está redesenhando, repintando a tela trocentas vezes por segundo no que a gente chama de loop infinito. Cada vez que você move um objeto, ele vai desenhar a tela de novo para você. E isso que dá a sensação para a gente de movimento. Mas não vamos chegar nisso ainda, tá? Vamos pensar aqui na jornada do herói. Então, primeiro, a gente estabelece o mundo comum, tá? Imagina um outro tipo de mundo mais pitoresco, ou pelo menos diferente, que atraia pelo menos o sentimento do teu herói, o seu sentimento, né? Bom, de alguma maneira chega para esse cara que a gente chama de chamado de aventura. Pode ser em forma de desafio, em forma de carta, em forma de um tropeço, ele tropeça numa pedra, ele tira a pedra, lá embaixo tem um mapa do tesouro, daí ele fala assim, vou poder comprar o computador da minha vida. Tudo bem, então esse é o chamado. É tipo assim, cara, beleza, você conseguiu vislumbrar uma coisa que você quer. Você é o melhor jogador de basquete do mundo. Legal. Esse é o chamado, né? É o desafio que se apresenta para você. E mais, se esse desafio foi naquele outro mundo pitoresco, diferente do teu, melhor ainda. Pô, eu vou estudar, vou fazer, sei lá, vou estudar na Unicamp. Nossa, eu morava em Limeira. Vou estudar na Unicamp, em Campinas. Putz, imagina, né? Não, mas isso aconteceu comigo antes, sabe?
Eu fui para Campinas quando eu comecei o colegial. Então era assim, eu estava na 8ª série aqui em Limeira, não tinha técnico eletrônica aqui em Limeira. Então tinha quais as escolas de técnico eletrônica que tinham no estado? Tinha uma em Mococa, uma em Campinas e uma em São José dos Campos. Só. Nossa, daí eu falei assim, putz, né? Cara, eu vou estudar em Campinas. Mãe, eu quero fazer eletrônica. Em Limeira não tem, só tem civil técnico, né? Técnico estradas e mecânica. Eu quero fazer eletrônica. Nossa, é uma aventura para mim, né? Começou a vida, tá? E estabelecer uma meta do herói, né? Que nem eu queria ir lá para me formar técnico eletrônico, tá? Por quê? Porque daí eu consegui trabalhar, ia ter minha grana, ia comprar meu carro, meu Fiat 147, zero bala, meu Chevette hatch, né? Então, estabelece uma meta. Beleza, vamos lá. Bom, depois o que Campbell falou, quando acontece esse negócio, daí, a hora que cai a ficha, minha mãe falou assim, não, vamos para Campinas, eu vou pedir transferência no meu trabalho aqui, eu já órfão de pai, filho único. Ela falou, já não tem mais o que fazer aqui sozinho mesmo, eu vou doar a minha vida para você, filhote. Então vamos lá para Campinas, eu vou mudar, vou vender tudo que eu tenho aqui, vou alugar a casa aqui, eu pego transferência, a gente vai para lá e vamos lá, cara, você tem que estudar, vou te dar o maior apoio. Só que daí o herói começa a cair a ficha, ele começa a ficar reticente, né? Ter dúvidas se aquilo é bom ou ruim, tá? E em princípio ele mesmo recusa, tá? Esse chamado. Tipo assim, cara, não, Campinas, tá? Não, Campinas é muito grande, eu não conheço ninguém, e os meus amigos, e a minha vida, nossa, e os tios, não tem ninguém lá, a gente não tem parente. Começa a colocar empecilhos, né? Isso pode acontecer ou por medo ou por conflito de interesses, por exemplo. Tá? E no caso das histórias, o herói pode, primeiramente, até recusar o chamado. Bom, só que a história está evoluindo, né? O joguinho está evoluindo, né, cara? Pô, tá aí a oportunidade e você não quer pegar, cara? Daí surge o rapaz, tá? Alguém, tá? Uma fadinha, tá? A namorada, o pai, o tio, sabe? Alguém, tá? Que vai ajudar o herói, tá? E falar assim para ele, cara, vai com a cara e com a coragem, tá? Você colocar lá, a gente ajuda, todo mundo ajuda, né? Ou então tem até uma ajuda sobrenatural. Sei lá, a pedra, de repente eu jogo a pedra para cima, de repente Zeus dá uma porrada de beisebol na pedra, ela vem, bate na cabeça do herói, entendeu? E aquilo vai fazer o Tico e Teco acordar, um vai brigar com o outro e pum, de repente dá uma ajuda sobrenatural para que ele aceite o chamado, tá? Geralmente, essa relação aí entre mentor e herói é um dos temas mais comuns na mitologia grega, por exemplo. Se você for lá analisar, sempre tem alguém que diz, né, pro cara, vai, filho, é nós, vai que eu seguro o tranco aqui. Pô, cara, você é fortão, meu, você tem esses raios na mão aí, você tem esse martelão aí, cara. Você é bonitão, loirão, cara. Vai lá, meu, resolve o problema. Eu te dou a maior força. Tá? Beleza. Geralmente, essa força, esse apoio, representa o vínculo entre pai e filho, que existe com todo mundo. Menos agora, nesse mundo comunista que a gente está. Não existe mais. Eles não
incentivam isso mais para a gente. Né? Aliás, tem que ter só conflitos. A ideia é essa. Você tem que discutir com o teu irmão, discutir com a tua irmã, discutir com o teu pai, com a tua mãe, né? E porque você não tem que ouvir mais ninguém, você por si só basta. E discute com o professor também, quando o professor começa a falar besteira, porque imagina, você sabe tanto quanto o professor. Aliás, o construtivismo diz que o professor aprende com você. Então, eu tenho que aprender contigo também, entendeu? Por isso que eu digo, né? Porque eu sou construtivista. Por isso que eu digo que a minha aula é essa troca de interação entre pessoas. Eu tanto aprendo com vocês, quanto vocês aprendem comigo. Porque eu sou, de uma certa maneira, construtivista. Né? A gente sabe que eu posso aprender muita coisa com vocês, e vocês podem aprender muita coisa comigo. Mas vocês podem aprender muita coisa certa comigo, mas eu também posso enganar vocês, ensinar muita coisa errada, tá? E eu posso aprender coisas erradas com vocês também, né? Então, portanto, eu acho que a gente tem que aprender as coisas e checar, para ver se as coisas são certas mesmo. E para checar, a gente vai ter que ter trabalho, né? Então, não é só escutar o que os outros falam no Facebook, tá? E hoje o nosso mentor, cara, pode ser, né? A gente confunde muito, né, o nosso mentor, né? Às vezes a gente, o cara lá da quebrada lá, que é o nosso mentor, cara, que é a nossa referência, né? É o carinha que anda com R15 na cintura, cantando funk e, né, com corrente de ouro, né? Você não sabe da onde vem, né, aquelas correntes de ouro, né? Que o cara ostenta, né? Não sei, vai saber, né? É complicado, né? De onde vem. E a gente ainda o vê como mentor. Mas beleza, tá? Ou um vínculo também que é muito explorado é mestre e discípulo. Tipo assim, não, eu sou o mestre, vocês são meus discípulos. Então, o que eu falo, vocês me seguem, né? Tá? Ou até explorar, né, o místico de Deus e o ser humano. Depende do jogo, depende da história, mas o fato é tem essa etapa aí que a gente chama do encontro com o mentor, tá? Que ele que vai motivar você a sair da sua zona de conforto, né? Sair do seu mundinho e desbravar o mundo com todas as aventuras na frente, tá? Bom, depois desse papo com o mentor, pode ser um papo, o cara sonhar, não sei, né? Pode fumar um e ter um delírio alucinógeno. Não sei, cara, o herói é seu, você faz o herói, o joguinho é seu, você faz do jeito que você quiser. Mas o fato é que o herói toma a decisão de comprometer-se com a aventura. Olha que legal. Tá? Ou seja, depois desse papo aí, cara, o herói fala assim, Pota, esse cara é 10, meu. Pô, eu vou fazer o que ele falar. Não, mas se ele falar para você pular da ponte, eu vou com a cara e a coragem, que eu acredito em tudo que ele fala, o meu mentor e tal. Beleza, né? E daí ele se compromete com essa aventura e deixa o mundo familiar, né, aquele mundo comum para trás. Ele se joga. Né? Daí eu saí de Limeira aqui, fui para Campinas, me joguei lá. Né? 1,60 m jogando basquete no primeiro ano da ETEC em Campinas, colégio salesiano, pouco competitivo. Os padrecos lá são pouco. Bom, não vem ao caso. Tá? Daí, cara, ele percebe que ele entrou num mundo diferente, né, especial, e nesse mundo tem problemas e desafios. É isso que ele vai fazer. É isso que você vai explorar se você usar essa metodologia. Tá? Mas eu espero que nesse momento vocês já estejam mentalmente, né, fazendo paralelo com aquelas histórias que a gente falou lá, né, do Frodo, do Harry Potter, né,
da Kathleen, né? Eu prefiro a Kathleen, eu particularmente, né? Vocês podem fazer do Frodo, não tem problema não, né? Mas beleza, então é isso aí. Ah, só lembrando, né? Vocês lembram? Ela estava lá na vida dela. Quando chega um tempo, tem uma cartinha, né? Que o governo manda para alguém lutar pela família, né? Para participar dos Jogos Vorazes, né? Só que todo mundo sabe que quem vai não volta. Não é assim que funciona? E toda a comunidade tem que indicar alguém para ir. E é sorteado lá no meio, lá. E daí sortearam o nome da irmã dela. E a hora que sorteou o nome da irmã dela, ela achou que a irmã dela era muito novinha para participar. Daí ela se dispôs a entrar no mundo, ou aquela foi o fator motivante para ela falar, não, eu vou no lugar. Aliás, é uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Então, já aí, daí demonstra até algumas das características que o autor definiu para o personagem da mocinha, né? Coragem, braveza, sem contar as habilidades que ela tinha de caçar. Tudo isso se encaixa mais ou menos nessa história que a gente está vendo. Tá? Bom, tem uma fase dessa jornada que ele identificou, cara, em português fica uma bosta essas coisas, né? O ventre da baleia, né? Ah, como que eu vou explicar para o seu ventre da baleia? E por que chama o ventre da baleia? Em inglês fica como essa frase? Hã? A frase original em inglês fica como? Então, eu não lembro. Eu estou tentando aqui. Sabe aquela pausa política que alguns filósofos usam para ter um tempo de pensar? Mas eu não lembro qual é. Entendeu? O Cortella usa muito isso, né? Deixa eu ver aqui, vai. Hero's Journey. Hero's Journey Steps. Let's do it in English then. Fucking shit. Então, quem traduziu isso daí traduziu que nem o fiofó da mãe dele, para falar a verdade, tá? Mas tudo bem, a gente perdoa. Deixa eu fazer aqui um paralelo aqui. A gente perdoa o esforço, né? Ó, primeira fase que a gente já falou, The Ordinary World. Beleza. A segunda, The Call of Adventure. Call of Adventure. Tá? Depois, Refusal of the Call. Recusa do chamado. Meeting the Mentor. Beleza. O ventre da baleia, então, seria esse daqui, ó. Crossing the First Threshold. Ah, meu Deus do céu! Então, vou trocar isso daqui, vai. E depois tem o que eles chamam de tests, analysis. Isso daqui não parece aquelas traduções de filme, né? Quando você vê filme antigamente no Brasil, os É caras aquele dão. bagulho da dublagem pirata. Você vê o filme, o cara dá um xingamento, você vai ver na dublagem pirata, ele fala, macacos me mordam. Isso, macacos me mordam. Não, mas tem uns que dão certo, ó. Só para você ter ideia, eu quando era criança, eu assistia Batman, mas é o Batman daquela época de 60, sabe? Não o Batman que vocês conhecem. Era o Batman que tinha o Batmóvel, tinha o Robin, né? Os dois tinham um caso lá, mas ninguém podia falar, né? E o Robin, ele tinha expressões, assim, ele era muito, assim, não assustado, ele era como se fosse uma criança, o Robin, né? Ele devia ter uns 17, 16 anos, né?
e o Batman já era um pouquinho mais velho, né? Então, pedófilo, né? Mas beleza. Então daí o que acontece? E o Robin falava assim, holy shit, né? Holy shit, né? Tipo, holy shit é santa bosta, é isso, né? E a tradução no Brasil, ele falava assim, santa ignorância, Batman. Mas tudo bem, essas traduções dá para entender. Agora, cara, assim, ó, crossing the first threshold. Threshold é patamar, é o primeiro empecilho, né? Então é assim, o cara está no ordinary world, depois ele tem um chamado para aventura, depois tem a refusal, né? Ele refuga esse chamado, depois ele encontra o mentor dele que vai satisfazê-lo, né, nas necessidades de orientação e tal, para dar aquela força para o cara. Depois ele tem que cruzar, né, o primeiro obstáculo, tá? Legal. Então, só que daí o cara escreve assim aqui no Brasil, tá? Que esse crossing the threshold é dentro do mundo especial. Tipo assim, beleza, eu saí de onde eu estava e realmente eu passei essa etapa. Eu me enfurniquei dentro do mundo. Beleza, tá? Depois tem a fase que a gente chama de Tests, Allies and Enemies, tá? Que deve ser essa daqui da frente aqui, ó. Aqui, ó. Que o cara, em português, ele até tem até alguma similaridade, algum paralelo que a gente pode fazer, tá? Com aproximação do desconhecido. Sabe o mito da caverna de Platão? Sabe, os caras viajam na maionese, né? Mas a ideia é mais assim, ó. Tá? Ele vai começar a ter os testes do ventre da baleia, tá? Que com os inimigos, né? Então, eu vou chamar isso daqui, em vez de ventre da baleia, eu ainda vou ver por que os caras traduziram desse jeito aqui. Quando eu estudei para passar para vocês, né? Eu vejo em inglês, eu vejo o original, né? Porque eu sou fresco, eu gosto de ver o original, né? Que nem ler a Bíblia, né? Eu queria aprender a ler em aramaico, né? Para ver se o que os caras falam para mim do que está escrito lá é realmente o que está, porque a gente sabe, né? Tanto é que tem traduções que não são muito bem quistas, né? Por quê? Porque os caras traduzem, o cara interpreta e traduz do jeito que ele acha que tem que fazer, né? E às vezes é assim, reescreve a história do jeito que acha que tem que ser, para satisfazer o ego ou satisfazer o poder que ele exerce sobre as pessoas que ele está ensinando, tá? Então assim, eu vou ver com o Gustavo, porque esse material aqui é do Gustavo. Vou até conversar com ele lá. Vou falar, pô, Gustavão, quando você traduziu lá o negócio, por que você escreveu Ventre da Baleia? O que você quis dizer com isso? Você estava se referindo à história de Jonas, né? Ou do Pinóquio, que ele ficou dentro da barriga da baleia lá, e o GP está desesperado. Né? Não sei. Bom, pode até ser, né? Porque se você traçar um paralelo, é isso que aconteceu na história do Pinóquio, né? Teve um tempo lá que ele foi engolido pela baleia. Mas ele mentia tanto, né? Que a gente já não sabe dizer se realmente aconteceu aquilo mesmo ou foi coisas criadas na imaginação do Pinóquio. Você entendeu? Tem umas coisas meio complicadas aí, né? Mas beleza, então vou chamar de testes, allies and enemies, tá? Então essa fase aqui, o herói, ele vai enfrentar testes, algumas brigas, algumas discussões, alguns testes de fidelidade do João Kleber, né? Será que ele vai passar no teste? Tá? Por vezes ele pode encontrar amigos que o ajudem, tá? Ó, lembra da Kathleen Hartgreen, né?
ela encontrou lá alguns aliados lá quando ela estava lá nos jogos, né? Ela se associou a alguns que a ajudavam, tá? Ela também enfrentava os inimigos, junta ou sozinha, tá? E daí, durante esses testes, esses aliados, esse enfrentamento, essa mudança toda, ele começa a aprender as regras do mundo especial, que na realidade não é um mundo especial, eu diria que é um mundo novo, né? Ele se joga nesse mundo novo aí que ele não conhecia muito bem, que é o mundo da aventura, né? O cara saiu de casa, foi para outra cidade, cara. Meu, é fazer a vida nova, é novos amigos, nova escola, novos professores, novas filosofias de vida, né? Parece que não, mas hoje a gente já está num mundo muito globalizado. Então, tudo que acontece em Campinas acontece em Americana, acontece em Limeira, né? Mas antigamente não. Antigamente eu conhecia só Limeira, não conhecia Americana, né? Então, e a gente nota isso, né? Quando você sai, por exemplo, você fala com um colega assim, pô, vamos numa balada em tal cidade? Você, vamos, né? Cara, você vai com duas expectativas. Uma que vai ser diferente da sua e com certeza. Porque lá ninguém te conhece, mas a balada de lá é diferente da balada daqui. Você não se sente no mesmo ambiente, você se sente num ambiente tumultuado, num ambiente perdido. Você não sabe qual é dos caras, entendeu? Por exemplo, muitas vezes na minha época a gente apanhava nas outras cidades, né? Por quê? Porque daí as meninas queriam ficar com a gente, não comigo, porque eu sempre fui feio, né? Mas as meninas queriam ficar com os meus colegas, e daí eu apanhava junto, porque eu estava junto, entendeu? Porque os caras da cidade falavam assim, porra, a mulher não quer ficar comigo, quer ficar com esses tontos. E pegava de porrada mesmo, gente. Então é isso. Então a jornada do herói não é tão simples assim, mas ela se encaixa. E pior, a gente está percebendo que ela se encaixa na, na. Ela se encaixa na vida de todo mundo, se a gente for ver mesmo. Por isso que esse Campbell, cara, ele falou, meu, a gente vai contar uma história que é igual à vida de todo mundo, então os caras vão gostar, porque vai fazer paralelo com a vida dele. Não é possível que o cara não goste, tá? Bom, beleza. Daí o herói começa a ter um certo êxito em suas provações, tá? Ou seja, ele começa a entender o mundo lá e ele começa, né, tipo assim, ó, fica com a menina, mas não fica perto dos caras da cidade, meu. Arranja um jeito aí, dá uma fugidinha, entendeu? Você não precisa provar nada para ninguém, entendeu? Então, por isso que os mineiros se dão bem nessas histórias aí, né? Porque os caras aí já entenderam o mundo novo melhor do que nós, tá? Bom, beleza. Só que é o seguinte, cara, esse inmost cave aqui que o cara fala, né, que foi traduzido como caverna oculta, geralmente, cara, é um ápice, é quando o herói ele vai encontrar alguém com uma aprovação maior, tá? Uma crise, um problema grave na aventura dele, tá? Que a gente chama de provação difícil traumática, tá? Não é o ápice ainda da história, mas, cara, é como se fosse um chafão no meio do negócio lá, que você tem que destruir, daí a gente remete àquela cena, lembra? Do cara que tem que brigar com os negócios amorfos lá para conseguir encontrar o caminho para sair da catedral. É mais ou menos assim, uma fase nesse nível aí, tá? Que pode ser a maior crise da aventura ou uma crise muito grande, tá? Geralmente você pode ter o apelo emocional, vida ou morte, cara. Tá? Bom, obviamente, se o cara é herói, né, ele vai ganhar, né? Então a gente tem uma fase aqui que a gente chama de recompensa. Tá? Ou seja, se ele ganhou do cara lá, ou conseguiu o prêmio, conseguiu se formar,
conseguiu ter novos amigos, conseguiu o intento que ele queria na aventura dele, tá? Ele tem uma recompensa, e os caras, o Campbell diz assim, a recompensa é o Elixir, tá? É uma personificação, né, da recompensa que ele pode ganhar por ter conseguido vencer lá o cara, tá? Bom, depois que ele fez o que ele tinha que fazer, né, lavou, tá novo, tem que voltar, né? Daí, como ele já cumpriu já o que ele tinha se proposto a fazer, daí ele volta para o mundico dele lá, ele volta para a cidade dele. Que nem eu, depois de 35 anos, voltei para Limeira. Tá? Então, se eu for fazer um paralelo da minha vida, cara, eu fui para Campinas com os meus 12, 13 anos de idade, estudei lá, me formei, construí minha vida profissional, construí minha vida pessoal, casei, tive filhos, né? Fui mandado embora, separei da mulher, afinal de contas, falei assim, filho, já cumpri a minha vida maravilhosa, agora eu tô voltando, né? Daí toca aquela música do Roberto Carlos, eu voltei para as coisas que eu deixei, né? Por Caqui é meu lugar, assim que fala, sei lá que música que é. Mas é assim mesmo que acontece, daí o cara volta para o mundo comum dele, mas não é muito legal, né? Porque quando ele volta lá, ele está voltando para o mundo comum, alguma coisa acontece na vida do cara que ele fala assim, cara, mas eu experienciei tantas coisas novas, tá? O mundo comum nunca vai ser comum para mim, tá? Eu sou um cara novo, eu sou um cara completo. É um choque de realidade, Marcelo. Talvez seja por aí, né? Tipo assim, mas eu sou um cara melhor do que eu era. Pô, cara, eu já venci o chefão, eu levei uma pedrada na cabeça, né? Eu vislumbrei lá os meus alucinógenos, né? Se eu não morri, consegui vencer lá, então daí eu tô voltando, tá, pro meu mundo, mas eu volto literal. Nossa senhora, o que ele escreveu aqui? Literariamente renascido. É, tipo assim, sou um cara novo, tá? Sou um cara novo. Acho que tá querendo dizer espiritualmente ou literalmente renascido. Não, é literariamente mesmo. Tipo, o cara, eu acho que ele quer dizer na escrita mesmo, né? O que você vai. Também não sei. Poderia, eu estava pensando em ser literalmente, mas é literariamente mesmo. Tipo assim, literariamente, assim, você pode escrever uma outra história com ele. Você entendeu? Tipo assim, você pode fazer uma. O herói pode partir para outra, cara. E é o que acontece na realidade. Por quê? Porque quando ele volta, ele sabe que ele está totalmente mudado, ele cresceu, tá? Ele foi, de uma certa maneira, nossa, o cara apelou aqui, né? Purificado, tá? Pela sua aprovação. Tipo, cara, Hércules, meu, os 12 trabalhos de Hércules, cara, talvez vocês não tenham visto esse filme, porque quando eu vi, já era um filme velho e eu era criança, tá? Mas é assim, cara, o cara, né, Hércules é um semideus, né, grego, tá? Que se encaixa muito bem nessa jornada, um mito, um cara forte pra caramba, só que ele tinha que passar por algumas provações lá. E o que rola? Pô, teve algumas que, por exemplo, ele tinha que passar por uma aprovação do canto da sereia, né? Que a sereia ia, né, sereiar com ele lá e ele não podia, tá? Então ele se amarrou no negócio do navio porque ele precisava ouvir, tá? Então, cara,
Então, depois de todos os conflitos que ele passou, ele realmente voltou meio purificado, vamos dizer assim, tá? Então, quando ele está chegando lá no mundo normal, voltando no retorno, né? Ele começa a ter essas crises existenciais de saber. Mas, mesmo assim, ele volta lá renovado, purificado, né? Mas ele volta com o prêmio dele lá que ele ganhou, né? Com reconhecimento, com a sua, o seu ego satisfeito, saca? Tem um monte de coisa que pode ser o elixir aí do cara, tá? Geralmente, aquilo que ele conquista, dependendo da história, né, é algo que vai melhorar o mundo dele, né? Tipo assim, algo revolucionário, algo que realmente precisava ser feito, ou tinha que matar um monstro para a vila dele viver feliz, ou tinha que conquistar outro mundo para que o mundo dele ficasse feliz, ou ele tinha que matar o mal, ou matar o bem, matar os habitantes do outro planeta, não sei. A história, o enredo vai depender da história, mas o que fica importante aqui dessa aula, vamos terminar aqui para terminar. Tá, não, já terminou aqui, né? Então, o que fica importante com essa história é que esse método que Campbell metodologizou, não sei falar essa porcaria. Entenda como vocês quiserem, né? Ele pôs a metodologia lá, ele organizou, diagramou, fez fluxograma, fez até aquele círculozinho que eu já mostrei para vocês, eu acho. Não mostrei. Então vou pegar lá no Google, que eu já estou no Google, já fui lá no Hero's Journey, né? Já vou pegar uma foto aqui, ó. Copiar imagem. Para você ver, os negócios é tão. Ô, louco, por que não veio com. Aqui. Tá. Para vocês terem ideia, o retorno com o Elixir, ele chama de Gift of the Gods, o presente dos deuses. Tá? Ou seja, é um ciclo. Daí ele chega aqui, ó, tudo bem, ele pode estar velhinho, ou ele pode estar pronto para um novo chamado. No caso lá do Ash, quando ele voltou para o mundo dele, ele descobriu que tinha um treinador de Pokémon que era melhor do que ele achava que ele era. Daí foi o que motivou ele, né? Foi um chamado para uma outra aventura. Daí surgiu o Pokémon 2, né? Daí depois surgiu o Pokémon 3, daí o Pokémon 4. No Dragon Ball Z, eu não sei o que aconteceu, mas deve ter acontecido algo parecido, né? Porque o Goku, ele tem o Goku, o Vendetta, tem o... eu não lembro, cara. Ou seja, são muitos começos, né? Na realidade, o cara faz... Ele usa essa metodologia várias vezes, mas ele prende a atenção do cara, né? Que nem Sword Art Online. Vocês já viram? Tá? Sword Art Online, cara, é um negócio de joguinho digital. É legal, eu acho que tem no Netflix. Tá? É um desenho animado que dá para ver bem assim, nitidamente essa jornada do herói. Porque quando termina uma, daí tem o 2. E depois termina o 2, tem o 3. Tá? Olha lá. Então, o pessoal, o Matheus já viu aí, o Michael já viu. Cara, tem gente que acha chato.
A partir da segunda é baixaria. Então, né, cara, é criatividade, cara, criatividade. Né? O cara usa a criatividade do jeito que... A primeira temporada eu gostei. Né? A terceira é mais ou menos. Mas é isso aí. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês, né, também de volta, ressurreição do herói, regresso com ele, né, é que assim, legal, então, se a gente usar essa metodologia do Campbell para tentar descrever uma história, ele garante, e a experiência garante para a gente vai ter pelo menos um melhor êxito do que não usar nada metodológico para fazer as coisas. Então você vê, quando você vai trabalhar em equipe para fazer um determinado game, você vai cair numa equipe lá, não sei do que, de roteirista, de animador, de, sei lá, só fazer código, mas você tem que conhecer tudo isso. Por quê? Porque lembra, é o conjunto todo é que faz uma boa obra, tá? E então não adianta nada você ser um bom programador de jogos, mas se você não tiver o conhecimento para desenvolver tua arte de programar junto com a arte do roteirista, com a arte do diretor, com a arte do desenho animado, né? Por isso que você teve que ver lá os princípios de animação gráfica. Quando você for aplicar o conhecimento num jogo, você já vai saber que, pô, cara, tem algumas coisas que... E mais, eu não sei se vocês percebem, tá? Mas, quando você começar a ver joguinho agora, e começar a ver desenho, e tiver interesse realmente por essa área, você vai começar a fazer essas análises. E você vai começar a encaixar o que você está vendo nas coisas que a gente viu aqui, e vai falar, porra, é verdade. Só por causa disso, hoje à noite eu vou assistir os 3 Senhor dos Anéis, na sequência, só para ver se é isso mesmo. E você vai perceber, cara, que é. Ou assistir os Harry Potter, desde que ele era criancinha até que ele ficou velhinho. Né? Você vai ver que é mais ou menos isso que acontece. Bom, isso acontece no cinema, acontece na televisão e acontece nos jogos digitais. Antes de mais nada, a pergunta de prova tem uma característica que é muito diferente entre roteiro de jogo digital e roteiro de desenho animado. Alguém poderia tentar responder rapidão aí? Qual que é a principal diferença de roteiro? Não dá tempo, né? Porque já acabou a aula. Mas vou responder para vocês. E pensem nessa resposta. A única diferença básica é que num roteiro de jogos existe a interação do espectador com os destinos do herói, o destino da história. No cinema, não. Na televisão, não. No desenho animado, não. Você assiste a coisa conforme foi estritamente bolada pelo roteirista. Você não tem possibilidade de mudar, a não ser alguns filmes aí que os caras fizeram experiências apenas. Mas no jogo, não. No jogo você tem condição de você interagir. E dependendo do bom jogo, você pode até mudar o final em função, né, dos desvios que você faz. Tá? Nas aulas seguintes, isso, você escolhe o rumo da história, Michael. É isso aí. E essa é a diferença básica. Então, se um dia, em qualquer momento da vida de vocês, aparecer alguma pergunta assim, né? Pô, mas qual que é a diferença? Porque roteiro em si é roteiro, né? Inclusive, além do filminho, eu vou passar um site da Agência Nacional do Cinema para vocês, de uma página que só fala sobre roteiros,
só para você ter uma ideia de como os caras trabalham e qual é a importância do roteiro no jogo, ou no cinema, ou na televisão, ou em qualquer lugar da vida, inclusive na vida nossa. Beleza, então, moçada? Eu vou parar de gravar aqui. Tá? E, ó, quem não foi no meu canal, vai lá, dá joinha, ajuda o tio, faz uma vaquinha online para o tio trocar o computador, né, para não atrasar mais as aulas, tá bom?